Olá, hoje o nosso assunto é direito, hoje o nosso assunto é trabalho também. Nós vamos falar sobre a Lei 14.457, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e a proteção da parentalidade. O que isso significa? O que isso vai implicar nos contratos de trabalho, especialmente de quem já está atuando no mercado e de repente passa a viver uma situação em que precisa cuidar, é um filho, é alguém que é dependente, é às vezes uma pessoa com deficiência. O que isso representa para colaborador, para trabalhador e para o empregador? Bom, nós vamos conversar hoje com o professor Paulo Sérgio João, é advogado, é professor de Direito do Trabalho da PUC São Paulo. Estou em Cuiabá, o professor está em São Paulo. Obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, para esclarecer aqui algumas questões que às vezes as pessoas não se atentam, né? Uma lei recente. Eu gostaria que o senhor já inicialmente explicasse o que é a lei, o que ela, em suma, instituiu, né, dentro desse programa, Emprego Mais Mulheres e a proteção da parentalidade. Ok, primeiramente, Lídice, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando de poder esclarecer, de poder participar, de poder colaborar, né, em esclarecimentos a respeito desse assunto. A Lei 14.457 é uma lei que trata de questões trabalhistas. Todavia, é uma lei que tem uma característica especial, né? Porque é uma lei que cuida da inserção e manutenção no trabalho de mulheres, o que significa dizer que é uma lei aplicável durante o contrato de trabalho. Não é uma lei que estabelece uma condição prévia para admissão e nem é uma condição prévia para empregadores selecionarem ou condicionarem a seleção de trabalhadoras ou de trabalhadores, porque a lei ela se refere exatamente em ocorrências no curso do contrato de trabalho. Então, são eventos que ocorrem depois de admitido o empregado, depois do contrato de trabalho já vigente, e que os trabalhadores e trabalhadoras são surpreendidos com situações especiais da vida e, por isso, precisam de um acolhimento, que muitas vezes dificulta a compatibilização do trabalho com a vida pessoal, né? E muitas vezes pode ocorrer que o empregado não consiga produzir o suficiente na empresa em razão de problemas pessoais, problemas que ocorram, né, pós-contrato de trabalho. E por essa razão, é óbvio, essa lei veio e criou uma oportunidade bastante relevante, né, na sociedade, nas relações trabalhistas, e que permitem aos empregadores estabelecerem condições diferenciadas, sem perder, obviamente, trabalhadores, porque ou trabalhadoras, aí o gênero tanto faz, né? E a idade tanto faz, porque o que importa nesse assunto aqui é uma característica básica, que é a parentalidade, né? Então, esse eu tenho a impressão de que é a chave da aplicação dessa lei, né? E que permite que os empregadores flexibilizem as relações de trabalho. Eu acho que o senhor me explicando me veio como exemplo o que a gente vê muito, a luta, por exemplo, das mães com filhos autistas. E muitas vezes, né, dependendo do grau de autismo, essas mulheres acabam tendo que ou deixar o mercado de trabalho ou acabam tendo que empreender, né, sem conseguir um contrato de trabalho, tendo que empreender e, ao mesmo tempo, lidar com todas as demandas, que muitas vezes, em geral, são multiprofissionais, né, são médicos, fisioterapeutas e inúmeras consultas e acompanhamentos, lidar com questões também de exclusão. As escolas não estão preparadas para, né, para ter ali um auxiliar para conseguir lidar com essa criança que tem direito de estudo, né, de educação, a educação. E a gente vê muito isso, essa batalha dessas mulheres, né? E, ao mesmo tempo, uma certa uma reticências aí do mercado de trabalho de contratar uma mãe que já é filho de autista, né? Tinha Então, dúvida. eu acho que seria Esse é por uma aí, é uma proteção a isso também, também, ela também, institui também essa lei para esse tipo de caso, por exemplo, professor. sim, isso é importante, né? Porque eu já até escrevi uns 2 artigos a respeito desse assunto do autismo, né? Uhum. Que a Justiça do Trabalho tem
tomado decisões em benefício de trabalhadoras que têm filhos autistas e que requerem ou que solicitam ou que têm negado pelo empregador uma redução de jornada de trabalho com preservação da remuneração. Então, a busca da Justiça do Trabalho, que eu tenho visto e por isso eu escrevi, a Justiça do Trabalho tem reconhecido para o direito a essa redução, tem imposto a redução de jornada de trabalho, preservando a remuneração. E isso é um aspecto extremamente relevante. O detalhe nessas decisões de autistas que eu percebi, é que não são empresas privadas, né? Se referem basicamente a empresas públicas. Então aí fica muito mais fácil, obviamente, para o julgador, né? Porque aí ele está colaborando dentro de um setor público da preservação do emprego, né? Com redução de, quer dizer, a preservação do emprego ela já existe pela condição de ser servidor público, e aí a redução de jornada e preservação de remuneração é uma mera consequência. Mas no setor privado isso ainda não existe. Eu até já me manifestei nesse sentido, sugerindo que se fizesse algum projeto de lei, né, para amparar nessas condições, né, mães ou pais, enfim, pessoas que tivessem autistas, né, sob os cuidados, equiparando a cumprimento de cotas de trabalhadores sem capacidade para o trabalho, né? Talvez isso possa favorecer, né, a inclusão desses trabalhadores no mercado de trabalho. Como é até para pessoas com portadoras de deficiência, né? Dependendo do número de colaboradores da empresa, ele tem uma cota a cumprir, correto? Perfeitamente, exatamente. Então, isso poderia servir como cumprimento de cota, né? Porque é uma pessoa que não tem condições de trabalhar, mas que tem uma necessidade de que os seus cuidadores, pais ou mães, cuidem dele. Eu Em acho que seria geral, importante. inclusive, o que a gente vê é que essas pessoas são pessoas que têm uma força de vontade, até para lidar com, né, com todas as demandas de uma pessoa com uma deficiência, uma síndrome, e precisam, e porque precisam, possivelmente, certamente vão dar o melhor de si, né? Essa lei, né, tem alguns itens que ela traz aí, flexibilização de jornada de trabalho para teletrabalho, né, ou fazer compensações, incentivar a qualificação da mulher com a suspensão do contrato, a questão da volta da licença da maternidade, suspensão do contrato também, e os pais empregados poderem acompanhar, a questão do vínculo socioafetivo, são situações assim muito pontuais, né? Mas assim, isso aqui vincula a empresa é obrigada a cumprir, a negociar, como é que é em relação a essa questão, já que o senhor até explicou que é uma lei que, né, ela vem para criar um programa, né? Tem Não, essa obrigação, professor? tem, pois é, isso é muito interessante, porque a lei, ela tem dois pontos principais, né? Um é apoio, né, à parentalidade na primeira infância, que é com reembolso de creche, né, subvenção a instituições de educação. E no outro ponto, fala em apoio à parentalidade por meio de flexibilização do regime de trabalho, que é isso que você se está falando aí para nós. Quer dizer, o que é isso, né? Quer dizer, há uma relação durante o contrato de trabalho. Então, é uma flexibilização que passa por essa outra ponta, né? Que é permitir a preservação do emprego, né? Flexibilizando o regime de trabalho, permitindo, quando possível, o teletrabalho, né? Esse é um ponto extremamente importante, permitindo para o teletrabalho, portanto, o trabalhador ou a trabalhadora pode permanecer em casa, né, e executando o seu trabalho e fazendo os cuidados necessários. Também pode alterar o regime de jornada de trabalho, né? E essas previsões legais, elas são extremamente relevantes porque elas trazem para a legislação uma flexibilização, por exemplo, antecipação de férias individuais, quando necessário, ou seja,
aquilo que a lei tratava de um modo extremamente rígido, agora, se a empresa instituir esse regime, esse programa, né, de inserção, o programa Mulheres Mais, enfim, o que for, o nome que se dê para isso, quer dizer, isso permite que o empregador adote esse modelo sem riscos de segurança jurídica, isso que é o ponto. Uhum. Porque muitos empregadores poderiam ter a dúvida de que se adotar esse modelo ou fizer essa inclusão ou adoção do programa, pode mais adiante sofrer alguma ação trabalhista ou ter alguma dificuldade por alteração do contrato de trabalho. Aí não. Quer dizer, nesse caso, no programa, você está muito claro que a empresa adota o programa, que a empresa estabeleça internamente, esclareça internamente a adoção do programa e, com isso, ela tem uma segurança jurídica. A forma de fazer isso é que é curiosa, porque não existe. Né? A lei não estabelece um modelo de fazer isso. A empresa vai adotar esse programa, vai instituir esse programa e a lei fala até num selo, né, de qualidade, selo que tem um caráter duvidoso isso, né? Porque muitas vezes uma pequena empresa pode adotar o programa, né? E a competição de mercado é muito difícil, né? Mas ter esse selo seria um diferencial de empresa que seria Uhum. uma extensão daquele programa de empresa cidadã, né? Uhum. Então isso seria um diferencial, né? Você vai comprar um produto sabendo que você está comprando um produto de uma empresa que tem um compromisso, uma função social extremamente relevante, né, que não está tão preocupada em pagar salário e exigir produção. Ela está exercendo na coletividade uma função social importante. E para as empresas que adotarem, qual seria então a recomendação? Criar um programa que seja, isso ser, claro, amplamente divulgado entre os seus colaboradores, mas fazer algum tipo de anexo, de adendo ao contrato de trabalho para os casos que, né, eventualmente ocorrerem, como formalizar, né, que olha, eu estou adotando o programa, quero fazer a minha parte, mas também eu quero me Não, garantir. eu penso que isso é super importante a sua pergunta, né? Porque realmente muitas vezes as empresas gostariam de implantar, mas não sabem como começar. Primeiro, eu acho que qualquer empresa que queira implantar deve fazer um levantamento junto aos seus colaboradores da condição familiar deles, né? Se tem filhos, se tem dependentes, se tem pai e mãe dependente, qual é a condição de saúde. Quer dizer, a partir daí já é uma, digamos assim, já é uma iniciativa extremamente importante, né? Porque a empresa, ela passa a ver o trabalhador, ou, né, ou a trabalhadora, enfim, de uma forma mais, não tão individual, né? Mais completa, mais universal. É o trabalhador e seus agregados, é o trabalhador e sua família, né? Então a empresa ela não olha mais o trabalhador em si, mas olha todo o conjunto da sua vida pessoal. Isso é extremamente importante, né? Porque isso pode caminhar para uma relação muito mais harmoniosa, né? E de valor para o trabalhador. Então, portanto, fazendo esse levantamento, a empresa pode estabelecer as necessidades e, a partir daí, estabelecer esse programa, né? Um programa que fique claro, que, enfim, poderiam dizer, mas o trabalhador participa, quem participa da realização disso? É um programa. Um programa não tem que ter uma exigência, não é um conflito de interesses, não é? Um programa é algo que é de harmonização nas relações de trabalho, né? Então, o questionamento de saber uma se é um conflito de interesses em trabalhadores, não, não é. Isso aí não é, é um programa. Se houver um conflito, obviamente a empresa pode se recolher e dizer não quero mais, não vou implantar mais esse programa, não me interessa mais, né? Daí a relevância também, a importância muito grande que a empresa se utilize de canais internos para isso, né? Quer dizer, não é algo que se realiza fora dos muros da empresa, né? Não é no sindicato que se organiza isso. O sindicato até pode colaborar, mas não é uma questão sindical, é uma questão, né, interna da empresa, e realmente de inclusão social e de preocupação do trabalhador no seu dentro da sua vida íntegra, né? Não é só naquela relação de marca cartão, paga horas, paga salário e pronto.
Eu acho que olhar o trabalhador além daquilo que ele é super importante. Agora, quanto à questão da proteção da parentalidade, né? O senhor citou aí, quando ocorrer aí um vínculo socioafetivo, o senhor citou até o exemplo de um sobrinho, né, que passa a ser o seu dependente. É importante que a pessoa formalize esse vínculo, tenha termo de guarda, por exemplo, tenha, né, peça, sei lá, talvez a inserção de nome em documentos oficiais, para que essa parentalidade, digamos, possa ser efetivamente comprovada? Eu tenho a impressão de que sim, porque essa relação socioafetiva com a parentalidade, a questão da dependência econômica, ou pelo menos esse cuidado, é uma condição que a empresa deve estabelecer do ponto de vista jurídico, não é? Uhum. Para que mais tarde também, e aí, né, não se comprometa o programa por situações que não sejam verdadeiras, né? Então, se o programa é para com essa finalidade, é assim que deve ser, né? E dessa forma, esclarecendo assim, evita-se aquilo que na Inglaterra se chama de discriminação indireta, né? A discriminação indireta é aquela situação em que o empregado é despedido, né, por baixa produção em razão de ter assumido condições familiares especiais, né? O marido contrai, enfim, tem câncer e durante pós-contrato, e aí a pessoa tem que cuidar, então é o descarte do trabalhador por problemas pessoais, né? Então é isso que essa lei, né, vem a evitar. Então tenho a impressão de que é recomendável que esteja tudo documentalmente reconhecido como tal, né? Para evitar que de repente comece a ter, tem meu sobrinho, Claro. tem, aí o empregador também perde a mão e não saberia mais como fazer isso, mas tem que ter esse cuidado, sim. Sim, e infelizmente também existem as pessoas mal intencionadas que podem querer se aproveitar e às vezes os bons pagam pelos maus, né? Sim. Em situações, né, que enfim, acontecem e tem que ser investigado e tem que ser. Então, acho que é uma orientação importante. Em suma, professora, assim, para a gente resumir, a gente já encerrando, a gente está com quase 20 minutos, qual a avaliação que o senhor faz, então, essa lei, ela traz ganhos, ela é positiva, o que ainda precisa ser discutido, e, né, o senhor citou até alguns pontos que não estão bem amarrados, digamos, né? Mas, assim, na sua avaliação, isso no mercado de trabalho né, vai trazer uma boa repercussão? Qual assim, a Não, experiência que o senhor. então, eu tenho a impressão do seguinte, no mercado de trabalho, isso obviamente não vai aumentar a empregabilidade, né? Essa lei ela não visa, né, a empregabilidade. O que essa lei oportuniza é uma tranquilidade para as pessoas que tenham uma relação socioafetiva com pessoas dependentes, né? Então, aí, relação socioafetiva não importa. A lei estabelece possível proteção, uma possível proteção para aqueles que têm uma condição de vida protegida ou ao que o programa se refere, né? O que esta lei, né, como se trata de um programa, ela não tem sanção, né, não é uma lei que obriga nenhuma empresa a estabelecer esse programa, mas ela pode ser acolhida, né? Muitas empresas têm aí programas de inclusão social, né? Talvez um esclarecimento cada vez maior pelas entidades patronais das suas empresas podem ser extremamente importante para que elas instituam esse programa e, de certo modo, oficializem esse modelo como uma prática, uma condição, digamos assim, comum, absolutamente normal, que as empresas devam assumir nas relações de trabalho.
Ok, professor, muito obrigada novamente, né, pelo seu tempo, pelas suas informações, suas orientações. Espero que a gente consiga levantar mais esse assunto, esse debate, que surjam sim mais dúvidas, né? Porque aí as pessoas vão Claro, buscar, né, vão sem procurar, dúvida. vão pesquisar, e aí Sim, que as empresas também tenham esse olhar, né? Obrigada sim. novamente. Eu que agradeço, Lídice, e fico à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Muito Onde obrigado. encontrá-lo, por falar nisso? O senhor tem rede Assim, social, né? Quem tenho quiser tem. redes sociais? Sim, tenho. Sim. Tenho, como eu diria assim, tenho o meu e-mail, não é? Aham. Que vocês podem divulgar se quiser, psergio@psjadvogados.com.br, Uhum. né? E também tenho no Facebook, Paulo Sérgio João Advogados. Uhum. Tá joia. Então, fica aí a dica para quem está nos acompanhando, o e-mail do professor psergio@psjadvogados.com.br ou no Facebook Paulo Sérgio João Advogados. Muito Isso. obrigada Eu novamente. que agradeço, viu? Muito obrigado. Bom. Obrigada. E quem está nos assistindo, curta e compartilhe para uma pessoa que você acha que precisa ouvir essas informações. Obrigada e até a próxima.